Amen. Amém. Let's open our Bibles on 1 Corinthians. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios 12. I just want to recap Quero aqui recapitular the purpose of the letter to the Corinthians. o propósito da carta aos Coríntios. The reason why Paul wrote the letter, Razão por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta it's because there were divisions in the church é porque havia divisão dentro da igreja, due to the carnal nature of the Christians in Corinth. por causa das atitudes carnais que tinha aquele povo. And Paul tells them O apóstolo Paulo então fala a eles: that you are very worldly. vocês são muito carnais, muito mundanos. I cannot talk to you about spiritual things Eu não consigo falar convosco de coisas espirituais, because you are worried about worldly things. porque vocês estão só à procura de coisas mundanas. So from chapter 1 Então, do capítulo 1 de 1 Coríntios until chapter 11, até o capítulo 11 de 1 Coríntios, Paul talks about the carnal nature of the Corinthians. o apóstolo Paulo fala então dessa atitude carnal que tinha os coríntios. They were weak in their flesh Eles eram fracos no seu corpo and they allowed themselves to be influenced about the social construct of the Greeks. e eles se deixavam influenciar por como era construído aquela ideia dos gregos, sociedade dos gregos. So things that had to do with different parties, Por exemplo, havia coisas que tinham a ver com partidos, different origins. diferentes origens. You are Greek, Aquele era grego, we are Jewish, aquele era judeu, you are a man, você é homem, we are women. nós somos mulheres. Then there were divisions. Havia muitas divisões. So in the beginning of chapter 11, Então, no começo do capítulo 11, Paul talks about how we must be. o apóstolo Paulo fala como nós temos que ser. And he says, first is God, Primeiro tem que ser Deus, then Jesus Christ, his son, depois Jesus Cristo, seu Filho, then men, aí o homem and then e women. aí a mulher. Because even at the time of the Greeks, Porque mesmo naquela época dos gregos, Satan's strategy was to destroy what God created. a estratégia de Satanás era para destruir aquilo que Deus criou. God created men, Deus criou homem, male, macho, women, female. a mulher, fêmea. So when we studied chapter 11 last week, Então, quando estudamos a semana passada o capítulo 11, Paul talks about how a man must behave and a woman must behave. o apóstolo Paulo fala como deve se comportar um homem, como se deve se comportar uma mulher. How a man must dress and how a woman Como o must homem tem que dress. se vestir, como a mulher tem que se vestir. Now you need to understand that this is 2,000 years ago. Isso foi há quase 2000 anos atrás, meus irmãos. The traditions, the costumes of 2,000 years ago are different to today. As tradições, as culturas daquela época de 2000 anos atrás é diferente das de hoje. But I can look at this bunch of guys here Mas eu posso olhar para esses homens que aqui estão, and I can see that they are dressed like men. vejo que eles estão vestidos como homens. And I can look at these bunch of ladies here Posso olhar aqui para este grupo de senhoras, and I can mulheres see that aqui, these ladies are dressed like e eu women. vejo que as mulheres estão vestidas como mulheres. There are clothes pertaining to men Há roupas para homens, and there are clothes pertaining to women. há roupas para mulheres. Amen. Even when you walk into a shop, Até quando você entra dentro de uma loja, there is ladies department, tem ali a ala das mulheres right? And the men's department, e tem a ala dos homens. right? Amen. And Paul says it is shameful E o apóstolo Paulo diz, é vergonhoso for a woman to be uncovered. uma mulher estar despida. Amen.
And it's shameful for a man to be dressed like a woman. E é vergonhoso o homem se vestir como mulher. Amen? So, God created the earth and the heavens. Deus criou a terra e os céus. He made male and female. Fez homem e mulher, macho e fêmea. And Paul was so clear on chapter 11. E o apóstolo Paulo falou isso muito claramente no capítulo 11. Amen? So, we need to understand as a church Temos que compreender, nós aqui como agora igreja, that we have the right to believe in the Word of God. nós temos o direito de crer na palavra de Deus. Amen? This is our belief. É essa a nossa crença, irmãos. There are different religions. Há muitas religiões, There are different ideas. há muitas ideias, And everybody in this country is free to believe in e whatever they neste want. país as pessoas são livres para crer naquilo que eles querem crer. Amen? But it's our right. Mas é nosso direito também, And we have the Holy e Scriptures. nós temos aqui as palavras sagradas, And they have been the same for the last 5,000 years. e elas são iguais por mais de 5.000 anos. And this is what we want to E believe. é isso que nós cremos nesta palavra. Amen? So Paul is clear Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui uma clarificação on chapter 11, verse 3. no capítulo 11, versículo 3. I just want to repeat what Paul writes. Só quero ler isto aqui que ele escreveu. I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of a woman is the man, and the head of Christ is God. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e todo varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Once we accept this ideology, Quando nós aceitamos esta ideologia, then we are ready to move on to the spiritual. então estamos preparados para entrar dentro da área espiritual. Amen? Amém? Where Christ controls us. Quando Cristo nos controla. Hallelujah? When Christ is the authority. Quando Cristo é a autoridade máxima. Remember, this is a Christian church. Esta é uma igreja cristã. We follow the teachings of Nós Christ. seguimos aqui os ensinamentos de Jesus Cristo. Amen? Okay. Hallelujah. Are we together now? Amém. Amen. So I cannot teach you anything else. Eu não posso ensinar outra coisa para vocês. I can't even tell you what I think. Eu não posso nem ensinar para vocês o que eu penso. Because what I think Porque o que eu is penso irrelevant. é irrelevante. What I must show you Eu tenho que mostrar para is vocês what the Word of God says. é o que a palavra de Deus está falando. Hallelujah. Aleluia, amém? So that's why we go verse by Por verse. isso que estudamos aqui, versículo por versículo da palavra. And you open your Bible Você abre a sua Bíblia and you double check e você checa na sua Bíblia aí, that what we are studying que aquilo que estamos a estudar is what is written. é o que está escrito. So now in chapter 12, Então aqui agora no capítulo 12, Paul then starts talking about spiritual things. ele fala de coisas espirituais. He says about the spiritual gifts, I don't want you to be ignorant. Irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que seja ignorante. What is ignorance? O que é uma coisa ignorante? A person that's ignorant. O que é uma pessoa ignorante, irmãos? It's a person that doesn't know. É uma pessoa que não sabe das coisas. Amen? Não conhece, não Or sabe. doesn't know a specific thing. Ou seja, tem uma coisa específica que ele não sabe daquilo aí. So if you come to me Então, se você vem para mim and you tell e me, você fala para mim, oh, Pastor, pastor, I'm very sad at the moment. eu estou um pouco triste nesse momento, And you know, and I've been feeling this pain in my heart. estou a sentir dor no meu coração. Right? I can tell you about how Jesus can make you happy. Eu posso te dizer o que Jesus pode fazer para te tornar feliz. Amen? But about the pain in your heart, Mas acerca dessa dor no seu coração, to me it sounds more like a physical thing. se for para mim parece algo físico. If you've got a pain in your heart, Se o seu coração está doendo, I must tell you, go and see a eu tenho que doctor. dizer, vai ver o médico. Amen? I'm not a doctor. Eu não sou médico. I am ignorant when it comes to medicine. Então eu sou um pouco ignorante naquilo que se diz respeito à medicina. You understand? Estão a entender? I didn't study to be a Eu doctor. não estudei para ser médico. So I'm ignorant Então eu about sou medicine. ignorante sobre a medicina. And the first step, E a primeira passo, passo
in order for you to know something, Para que você conheça algo, you need to first say to yourself, você tem que dizer para você mesmo: I don't know, eu não sei isto aqui, I don't know this. eu não conheço isto aqui. How can I know this? Como eu posso aprender isto aqui? Como eu posso conhecer isto aqui? Now remember that Paul was looking at the Corinthians, O apóstolo Paulo está a olhar para os coríntios and they are not spiritual. e eles não são homens espirituais, não são They are- espirituais. They are carnal. Eles são muito carnais. They know the things of the flesh. Eles conhecem muito das coisas da carne. They know philosophy Eles sabem filosofia of men. dos homens. But then when it comes to the spiritual Mas things, quando vem nas coisas espirituais, he says, I don't want you to be ignorant. ele fala que eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Why is he saying that? Por que o apóstolo Paulo fala esta coisa? Because these Corinthians were ignorant Porque esses irmãos de Corinto eram ignorantes with regards to spiritual com gifts. aquilo que tinha a ver com os dons espirituais. Amen. So I don't want you to be ignorant. Eu não quero que você também seja ignorante. Because remember, this month now, Todo esse mês aqui, irmãos, we are talking about estamos a how falar the Holy Spirit came. como o Espírito Santo veio. Amen. How the Holy Spirit came among us. Como o Espírito Santo veio sobre nós. And if Paul is saying E this, se o apóstolo Paulo está a falar isso, it's because there was a lack of gifts of the Holy Spirit among the é Corinthians. porque existia falta do mover dos dons do Espírito Santo nos coríntios. Why? Por que isso? Because they were carnal. Porque eles eram muito carnais. So if you come to me Então, se você vier a mim, and you say, Pastor Junior, você é pastor Júnior, why doesn't the Holy Spirit like me? por que o Espírito Santo não gosta de mim? Then I'll tell you, Eu vou dizer, because you are ignorant about the spiritual gifts. porque você está ignorante às coisas espirituais, aos dons espirituais. You are too worried about worldly things. Talvez você está muito preocupado com as coisas mundanas, com as coisas materiais. You want God to work on the physical. Você quer que Deus trabalhe só no físico. You want God to open doors. Deus abre as portas. You want God to open Deus, doors. você quer que Deus abra as portas? What doors? Que portas são essas? I want a new job. Eu quero um novo trabalho, I want a beautiful wife. quero uma mulher bonita, I want a beautiful quero um husband. marido bonito, I want to be healthy. eu quero ter saúde. There's nothing wrong in those things. Nessas coisas não tem nada de errado, irmãos. But they are all physical. Mas elas são físicas. Amen. You are looking only at the physical world. Você só está olhando para o mundo físico. And you're not paying attention to the E spiritual não world. estás a prestar atenção que existe um mundo espiritual. Amen. The spiritual man, O homem espiritual, he understands ele spiritual compreende things. as coisas espirituais. All the time. Todo momento. He's guided Ele by é the guiado Spirit. pelo Espírito. Even when he is busy doing physical things, Mesmo quando ele está a fazer algo físico, he's being guided by the este Spirit. é um espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Amen. Now, verse 2. Agora, 1 Coríntios 12, versículo 2. You know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Vocês bem sabeis que eras gentios levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Now understand Entenda aqui that Greek idols, que os deuses gregos, they were the physical representations of their desires. era a representação física daquilo que eles desejavam. Right? There was the goddess of the rivers. Por exemplo, tinha as deusas das águas, There was the Os goddess of beauty. a deusa da beleza, There was the goddess of strategy. tinha a deusa da estratégia, There was the god of war. o deus da guerra, The god of lightning and thunder. o deus de raio, trovoadas. Understand? Estão a entender aqui, irmãos? The god of the oceans. O deus dos oceanos, The god of the dead. o deus dos mortos. Because these were the physical representations of what they understood. Esses deuses gregos era a representação física daquilo que eles entendiam. So they would then follow these
philosophy. Eles seguiam essas filosofias, They would follow these gods. seguiam esses falsos deuses. Term idols, Por isso que aqui é chamado deuses mudos. right? That they don't talk. Não falam. Understand? So when you follow the physical things Então, quando você segue coisas físicas and you replace God with those physical things, e você coloca as coisas físicas no lugar de Deus, then you are committing idolatry. você pode estar correndo risco de cometer uma idolatria. Like I'll give an example. Eu vou dar aqui um exemplo, irmãos. Today everybody wants to be a millionaire, Hoje todos querem ser milionários. right? So you got lotteries, Então tem a loteria, you got casinos, tem os casinos, you got the stock exchange, tem ali Bolsa de valores. a bolsa de valores. amen? Then you have what's the other one that they also, let's see, you know, game shows. Esses jogos de game na Who televisão. wants to be a millionaire? Quem quer ser um milionário? Amen. Big Brother. Tem esse outro show chamado Big Brother. Everything has got a value attached. Todos esses shows têm ali um valor que está atraído com eles. Then people want fame, E as pessoas querem ficar famosas. right? Who's got what? Britain's Got Talent, Então, aqueles talentos britânicos e right? tal. You got fama, né, lá em Portugal, fama, This fame as well, another show. and pop idols. E esses ídolos do pop, All these shows, todos esses shows, they show what people want, eles mostram o que as pessoas querem. the physical representation of their Ou desires. seja, a representação física daquilo que eles desejam. We might not have the idols that the Greeks had, Talvez nós não tenhamos os ídolos que os gregos tinham, but today the devil has very cleverly replaced them with things. mas hoje o diabo, com muita esperteza, usou outros tipos de deuses com essas coisas. In India, Na Índia, you still have those representations. você ainda tem a representação desses ídolos. You have the different incarnations of Existem as diferentes encarnações Brahman, do Brahma, right? That each represent a different thing. que representam cada um deles uma coisa diferente. Lakshmi, which is a leopard, is wealth. Então, tem a Lakshmi, que representa a riqueza. Right? You have Ganesh, which is a huge elephant. He's strong. E esse deus Ganesh, que é um grande elefante, que representa a força. And then you have Hanuman, E tem o deus Hanuman, which is a monkey god. que é um deus macaco. He's a warrior Ele é um guerreiro, and he's very strong. é muito forte. So all these are physical Todos representations esses ídolos são uma representação física of fleshly desires. das coisas carnais, dos desejos carnais. If you buy those idols, Se você compra esses ídolos, they don't talk to you. eles não falam contigo. The money that's in your bank account, O dinheiro que está na sua conta bancária, you look at that amount, você olha para aquele dinheiro, wow, você fala, uau, I'm rich. estou rico, I've got enough now tenho agora suficiente for many days. para muitos dias. And then Jesus tells the story. E Jesus conta uma história, Yes, you have enough for many você tem days. talvez suficiente. But tonight they're going to call for your life. Mas hoje à noite vão chamar pela tua vida. And what you have acquired, E o que você tem adquirido? who is it going to be for? Para quem será? Right? So yes, you need money to buy food, I understand Então that. eu entendo que você precisa de dinheiro para comprar comida. But money is only a tool. Mas o dinheiro é só uma ferramenta, irmãos. You need to learn and know how to use it. Você precisa aprender a utilizar o dinheiro. You can't be allowed to be guided by money. Você não pode ser guiado pelo dinheiro. Amen? Like they were guided. Como estes aqui estavam sendo guiados. On verse 3, No versículo 3. wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Porque eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amen.
So number one, Então, primeira coisa, when we see religions, quando vemos as religiões, even some of them call themselves Christian, algumas dessas religiões talvez podem se chamar de cristãs. and they show that Jesus is no longer who he is. E eles mostram que Jesus não é mais aquele que ele diz ser. Like for instance, Por exemplo, there are some Christian churches tem algumas igrejas cristãs that says that Jesus is the Archangel Michael. que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. And there are other religions E tem outras religiões that say Jesus is an alien, que dizem que Jesus é um alienígena. right? And there are other E religions tem outras religiões that say that Jesus and Satan and Lucifer were brothers. dizem que Jesus, o Satanás, o diabo, né, o Lúcifer são irmãos. One is like good, one is bad. Diz que um é bom, irmão mau. But when we read the Quando letter to lemos the Hebrews, as cartas aos Hebreus, irmãos, chapters 1 and 2 of Hebrews, capítulo 1, de 2 de we Hebreus, see clearly vemos claramente that Jesus is not just a man, que Jesus não é só um homem, or he's not just a prophet, ou só um profeta, or he's not just an angel. ou só um anjo. And you see the author of the letter of Hebrews Você vê o autor da carta do Hebreus, that shows the divine nature of Jesus eles Christ. falam a divina natureza de Jesus Cristo. And even mentions when David sees Jesus, Quando Davi vê Jesus, and he sees and he writes in the Psalms, e ele escreve nos Salmos, and says, when Jehovah quando Jeová, told my Lord, meu Senhor, said to my Lord, falou para o meu Senhor, come and sit at my side. senta ao meu lado. Amen. So David knew who Jesus was. Então, aqui vemos que Davi ele conhecia quem era Jesus. Amen. So, right now, Neste momento, we need to understand temos que entender, that if someone says se alguém diz, that Jesus didn't die on the cross, Jesus não morreu na cruz, that he is not the Son of God, que Jesus não é o Filho de Deus, like, for instance, por exemplo, one of the greatest religions among us, uma das grandes religiões que está entre nós, right? Which was brought, that New Testament was brought by an angel to a prophet. houve o Novo Testamento deles foi trazido por um anjo, por um profeta, um anjo trouxe para aquele profeta, Which the angel Gabriel brought to Muhammad, que foi o anjo Gabriel que trouxe para Maomé. right? It says in the Quran Diz ali no Alcorão that Jesus didn't die, que Jesus não morreu, that he is not the Son of que God. ele não é o Filho de Deus. But yet, if you read the Quran, Mas aí se você lê o Alcorão, and Muhammad says, if you have any doubt about the words of this book, se você tem alguma dúvida acerca das palavras deste ask a livro, Christian, pergunta para um cristão, because the Bible is true. porque a Bíblia é verdadeira. Now, if the Holy Quran says that the Bible is true, Se o Alcorão diz que a Bíblia é verdadeira and the words of God cannot be changed, e a palavra de Deus não pode ser alterada, não, then automatically the Quran is false. então automaticamente o Alcorão é falso. So so when a religion says that Jesus is accursed, Quando uma religião chama de Jesus amaldiçoado, anátema, right? Then we know that the Spirit of God is not there. então sabemos que aquela religião, o Espírito de Deus não está ali. Amen. And you cannot be ignorant to this fact. Então não seja ignorante a este fato, That in order for you to experience the spiritual gifts, para que você possa experimentar estes dons espirituais. it is God, Deus, Jesus Christ, Jesus Cristo, which is the head of men and women. porque Jesus é a cabeça de homem e dos homens e das mulheres. Amen. That is the order that É things esta go. ordem que foi dada. It cannot be changed. Não pode ser alterada. There's no other foundation. Não tem outro fundamento, irmãos. Paul says that I can't lay another O foundation apóstolo Paulo here. disse, não posso colocar outro fundamento. The foundation is O Jesus. fundamento é Jesus Cristo. So when you want to remove Jesus Quando a pessoa quer tirar Jesus, through whichever religion, usando qualquer religião, ou através de qualquer religião, then this is no longer
the church of God. Então aquela religião não é mais a igreja do Senhor. Amen? Understand this. Right? And by the same way, no one can call Jesus Lord if not by the Holy Spirit. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amen? Then Paul proceeds to say E o apóstolo Paulo ele procede aqui dizendo: that there are diversities of gifts, but the same Spirit. há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Right? There's many different types of gifts. Há muitos dons, irmãos. There's more gifts that we understand. Tem muitos mais dons do que nós entendemos. There's ways that the Spirit talks to Porque us há maneiras que o Espírito Santo fala conosco and shows us e things mostra-nos as coisas and reveals us things. e revela-nos as coisas. It's not the same. Não é a mesma The coisa. way the Spirit operates in Pastor Nadia is different to the way the Spirit A operates maneira in que o me. Espírito Santo às vezes opera na pastora Nádia não é igual como vai operar em mim. Amen? And I can't expect it to be the E same eu não posso esperar que seja igual, because we are different. porque somos diferentes. Hallelujah. And Paul talks about it here. E o apóstolo Paulo começa a falar aqui. And there are differences of the administrations, but the same Lord. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. There are diversities of operations, but it's the same God which worketh all in all. 6. A diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. E em todos. Em todos. Amen? But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 7. Amen? So, the Spirit is not going to give you a gift O Espírito Santo não vai dar um dom just because He thinks you're pretty, porque acha que você é bonitinho or because He thinks that you're the most qualified. ou que você é o mais qualificado. But Pastor, you know, I'm good looking Pastor. Eu tenho aqui uma boa aparência. God cannot just, forsake me or ignore me. Deus não pode só me ignorar, me deixar para trás. Yes, God can. Sim, Deus pode se Ele quiser. Because God can do whatever He wants. Deus pode fazer o que Ele quiser. Right? When God chose a man, Quando Deus escolheu um homem, a man and his wife, quando Deus escolheu um homem e uma mulher, He could have chosen a young man, podia ter escolhido um jovem, right? A young man full of strength, cheio de força, a young woman uma mulher ready to have many children. jovem que pudesse ter muitos filhos. No, Mas não foi assim. He chose an old man, Escolheu um homem velho, 75 years old, tinha 75 anos. and his wife was 65. E a esposa tinha 65. And even then, E mesmo assim, God said, Deus disse, não, you're too young. é muito novo ainda. You must get older. Tem que ficar mais velho um pouco. When Abraham was 100 years old, Quando Abraão tinha 100 anos and his wife was 90, e a esposa tinha 90, He gave them a child. foi que a criança nasceu. And you know what God said? E sabe o que foi que Deus disse? Now, you must call this child laughing. Você vai chamar essa criança de sorriso. Not because, Riso. no, laughing, gargalhada. Right? Not because Não it was a porque- joyous moment, Porque foi um momento alegre. because it's funny. Porque é engraçado. Everybody's going to look at two old people Todas as pessoas vão olhar para dois velhos with a child. com uma criança no colo. Yo, one sneeze, that child is an orphan. Alguém vai dizer, olha, você vai ser criança é um órfão. Né? Espirro só, essa criança vai ser órfã. It's a joke. Porque parece uma brincadeira, parece uma anedota, irmãos. But that's what God wants. Mas é assim que Deus faz, é aquilo que Ele To quer. show that, no. And you know how long Abraham lived after Isaac was born? Sabe quanto tempo viveu Abraão depois que Isaac nasceu? Another 75 years. Outros 75 anos ele viveu. Mais 75 anos. So Abraham had as much time with Então Isaac. Abraão teve muito tempo com seu filho Isaac.
the same time no mesmo tempo that he lived que ele viveu, before God called him. antes de Deus o chamar. He wasted no time. Ele não perdeu tempo. Amen? God chooses whatever he wants. Então Deus escolhe aquilo que ele quer. When God chose a man to speak to Pharaoh, Quando Deus escolheu um homem para falar ao faraó, he chose a man that had a speech impediment. escolheu um homem que tinha um problema na fala. We don't know if Não Moses, sabemos se Moisés was a starter. era gago. Amen. We don't know if he had a lisp. Não sabemos se ele tinha um problema assim na língua, colado, sei lá. Right? We don't know. Não sabemos qual era o problema da boca dele, But da we língua. know Mas sabemos que ele tinha um problema na that fala. when Moses spoke, Mas quando Moisés falava, God moved. Deus se movia. Hallelujah. Amen. God said, talk Deus to the disse, rock. fala para esta pedra. With a broken speech, Moses spoke to the rock. Que um homem com problema de fala vai falar para a pedra. But the rock listened. Mas a pedra ouviu. The seas opened. O mar ali abriu-se. Amen. Because God chose that way. Porque Deus assim escolheu desta maneira. Amen. Now, verse 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another divers kinds of tongues, another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severely as he will. Então foi do 8 a 11 que diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, pelo Espírito a palavra de ciência, e outro a palavra de fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dons de discernimento, e a outro o Espírito de variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. E agora o 11, mas é um só o Espírito que opera nestas todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um que quer. Amen. So God does whatever he wants. Então Deus faz aquilo que Ele quer. He chooses whomever he wants. Ele escolhe quem Ele quer. And he uses that person however he wants. E Ele vai usar essa pessoa da maneira que Ele deseja, que Ele quer. Amen. Amém? If I now decide Se eu decidir that I can now block the Spirit. que eu vou bloquear o Espírito, No, I'm the only one here. eu sou o único aqui agora. Único. Then God will take me out. Então Deus vai me remover. Amen. So the mistake that many churches make O erro que muitas igrejas fazem, irmãos, is that they think they're the only ones that are going to heaven. eles pensam que eles são os únicos que vão para o céu. Or the mistake that many leaders make. E até alguns líderes fazem esse erro. They think they are the chosen ones. Eles acham que eles são os escolhidos. They've been watching too many Matrix movies. Estão vendo muito esses filmes do Matrix. Right? They think they were chosen. São escolhidos. Yeah, we were all chosen. Nós todos fomos escolhidos. Amen. The grace of God A was graça de given Deus to all humanity. foi dado para toda a humanidade. Jesus died on the cross for all of us. Jesus morreu na cruz por todos nós. So that whoever believes in him Para quem crê nele, crê. shall not die, Não pereça, but shall have eternal life. mas tenha a vida eterna. Hallelujah. I'm not more special than you. Eu não sou mais especial que vocês, irmãos. And you're no less of a person than E I am. você não é menos pessoa que eu. And that's why I tell you, you have to believe in Por Jesus. isso que eu digo, você tem que crer em Jesus. Don't believe in me. Não creia em mim. Don't follow me. Não siga somente a mim. Amen. I know I must set an example. Eu sei que eu tenho que dar exemplo. But even if I make a mistake, Mas mesmo se eu fizer um erro, God will raise another person Deus pode levantar uma outra pessoa that will carry on. que pode dar continuidade no trabalho. Hallelujah. Amém? And God can take you from this church, Deus pode tirar desta igreja, from this country, deste país, and take you to another country, levar para outro país, so
so that you can be useful for Him in that para country. você ser útil naquele lugar lá. Understand? I left my country. Eu deixei o meu país, I left my house, deixei a minha casa, my family, minha família, my dear cousins, meus primos, my dear uncles. meus tios, Left them all behind. deixei todos para trás. And I moved to a country I knew absolutely no E one. vim para um país que não conhecia ninguém. And I got new brothers, Aí conheci novos irmãos, new sisters. novas irmãs. Amen. A new language. Aprendi uma nova língua. This is not my home language, Esta língua não é a minha língua, materna. a língua materna. But I learned it. Mas eu aprendi. I learned a new culture. Eu aprendi uma nova cultura. Amen. And I don't know how long I'm going to be here. E eu não sei quanto tempo vou estar aqui. God can move me to another place, Talvez Deus pode me levar para outro lugar, however He wants to use me. conforme Ele deseja me usar. Amen. Then Paul says, E o apóstolo Paulo então diz: think of it as a body. pense nisso como se isso fosse um corpo. And every body has E todo corpo members. tem membros. You know, you have a hand, Você tem mão, arm, braços, ears, orelhas, eyes, olhos, knees, joelhos, armpits. sovacos. Not the nicest smelling part, Não aquele parte que cheira bem, right? But it's there. mas está aí. Amen. Now the problem that we have, O problema que temos, right, is that in the same way, Christ is a body. da mesma maneira, Cristo, né, é o corpo. It's one body. É um corpo só. Okay? We were all, and verse 13 says, 13 agora. for by one Spirit are we all baptized into one body, Pois fomos batizados em um espírito, Jews and Gentiles, formando um corpo que é judeus, que é gregos, Mozambicans and Angolans, moçambicanos, angolanos, South Africans sul-africanos, and Zimbabweans. zimbabueanos, And even within South Africa, mesmo dentro da África do Sul. we have different people. Temos pessoas diferentes aqui. We have Sesotho, Temos os Sessutos, we have Pedis, temos Pedi, Vendas, Venda, Xhosas, Zulus, os Zunos, Khoisans, os Khoisans, all different people todas essas pessoas diferentes that speak different languages. falam línguas diferentes. They have different cultures, Às vezes têm culturas diferentes, vastly different, bem diferentes, bastante diferentes. but they are one people. Mas eles são um povo. We are one body Nós somos um corpo in Christ. em Cristo. Amen. Whether we be born or free and have been all made to drink into one spirit. Se formos servos ou livres, todos temos bebido de um espírito. And then in verse 14, 14. he says, for the body is not one member, but many. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Now, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? so does it make any logic? Faz isso aqui lógica? No, we all attached. Nós estamos todos aqui The same juntados. blood that flows through my foot O mesmo sangue que corre ali no meu pé flows through my hand. vai para a minha mão também. But I can't walk on my hands. Mas eu não posso andar com as mãos. Can I? It's going to be difficult. Vai ser difícil se eu tentar. Can I speak with my eyes? Falo com os olhos. Can I speak? Posso falar com os olhos? Can I Não. see with my ears? Você ouve com... vê com os ouvidos? So then Paul says, Então o apóstolo Paulo aqui diz... right? Let's see. I want to talk to you. There's once. Okay, there you go. Verse 22. Versículo 22 agora. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble
are necessary. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Like, for instance, your armpit. Por exemplo, o seu sovaco. Without your armpit, Sem o seu sovaco, you'd be in trouble. você vai ter um problema. Because through your armpit, Porque através aqui do sovaco, you allow all the toxins to come out. todos os tóxicos que estão no corpo saem aqui. And when you stop it from coming out, E se você para isso de sair, it gets inflamed. fica inflamado. So even the parts of your body that seems to have less honor, Aquelas partes do corpo que parecem ter menos honra, they are so necessary. na realidade, eles são muito necessários. Amen. So those people that think they are less, Então, aquelas pessoas que acham que eles são menos, they're actually more honorable na realidade, eles são mais honrados, because they are so necessary. porque eles são muito necessários. Amen. So we are all equal and the same. Nós somos iguais e os mesmos. We are all needed wherever we are. Nós somos todos precisos quando somos precisos. We all have a function, Nós temos todos uma função and we can't all do the same thing. e não podemos todos fazer a mesma coisa. We need each other. Nós precisamos um dos outros. We need to be together. Nós precisamos estar juntos. We need to work as a body. Orar, Amen. estar juntos como um corpo. So, on verse 24, Agora no versículo 24, irmãos. for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Porque os que nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas assim Deus formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. So schisms, Então estas aqui divisões they are divisions. They are separations. são separações. So I can't just separate myself Eu não posso decidir me separar or alienate myself ou alienar-me to make myself more holy. para me tornar mais santo. We have to be holy together. Nós temos que ser santos juntos, Amen. Otherwise, there's no progress. senão não vai ter progresso. So I need to take care. Então eu tenho que tomar conta. So when I look at my foot Então quando eu olho para o pé, and I see that my foot now eu vejo que o pé has calluses talvez tenha calos, or ingrown toenail, ou talvez tenha uma unha encravada. my hand A minha mão has to go there tem que ir lá and help it. e ajudar. Amen. My hand can clean my foot. A minha mão pode limpar o meu pé. Amen. So each one of us Cada has a de function. nós tem uma função. Because without the foot, Sem o pé, I can't walk. eu não consigo andar. So we need to help each other. Nós temos que ajudar uns aos outros. Hallelujah. Amen. And this was what was happening in Corinth. E isso estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. They weren't helping each other. Não estavam a se ajudar. Ones were thinking themselves more honorable than others. Uns se achavam mais honrados que os outros. And this Isso talks about tudo their fleshly desires. fala dos seus desejos carnais. 27. 27 agora. You are the body of Christ, Vós sois o corpo de Cristo and members in particular. e seus membros em particular. God has set some in the church, first apostles, second prophets, thirdly teachers, and that miracles, then gifts, then healing helps, and governments, and diversities of tongues. E Deus deu à igreja primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Are we all apostles? Somos todos apóstolos, Are we all missionaries? somos todos missionários, Are we all prophets? somos todos profetas, Are we all teachers? somos todos doutores, Can we all work miracles? são todos operadores de milagres.
have all the gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret. Têm todos os dons de curar, falam todas línguas estranhas, interpretam todos. No, Não, we need each other. nós precisamos um dos outros. I need someone to teach me, Eu preciso que alguém me ensine. and I need to teach others. E eu também preciso ensinar outros. Others have to go and Os evangelize. outros têm que evangelizar. You can evangelize people that are like you. Você pode evangelizar pessoas que são como você. If you are Tswana, you can talk Tswana to other Se Tswana. você é Tswana, você consegue falar na sua língua para um outro Tswana. If you are Se Portuguese, você fala português, é you can português. speak in Portuguese Você to vai other falar Portuguese em people. português com outras pessoas que falam português. If I don't know your subculture, Eu não sei a sua subcultura, but you understand, mas você conhece. and you can then bring the gospel to those E aí people. você pode levar o evangelho lá para eles. Amen. I have limitations, Eu tenho minhas limitações, but then my limitations mas as minhas limitações might not necessarily apply to you. não necessariamente podem aplicar-se a si. Amen. Hallelujah. Right? But then Paul says here, Então o apóstolo Paulo fala aqui, all these gifts are very important. todos estes dons são He importantes. says, covet the best, earnestly the best gifts. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. So you can go Então você pode ir, and you can ask God pode pedir para Deus, to give you wisdom, te dar sabedoria, to give you te prophecy, dar to profecias, give you miracles. te dar It's milagres. possible. É possível. You can ask for Você it. pode pedir para Deus. You can search it. Você pode procurar. You can bring yourself to that level. Você pode te trazer naquele nível. But yet, Mas mesmo assim, all these gifts, todos esses dons aqui, they don't compare. eles não se comparam. There's something that's more excellent. Ele é algo mais excelente. He says, I'm going to show you Eu vou vos mostrar a more excellent way. há uma maneira mais excelente de trabalhar. There's a way that surpasses all the gifts. Há uma maneira que surpreende, vai acima de todos os dons. There's something that takes you to the next level. Vai te levar para aquele nível. A Ultrapassar o nível. a level that no gift can take you. Um nível que talvez nenhum dom pode chegar lá. Do you want to know what that is? Você quer saber qual é? Next week, Semana que Friday, vem, Thursday. quinta-feira, Don't miss irmãos, it. não percam o culto aqui. Invite other people. Vai convidando as pessoas para vir na quinta-feira. Right? Bring your husband. Traz as esposas, traz os maridos, Bring your aunties and your uncles. traz os tios e tias. Right? Bring them. Vai trazendo. We're going to talk about this more. Vamos falar sobre isso semana que vem. Amen. God bless you all in Jesus' name. No diácono João com oferta e os jovens depois. Vem, Tiago.